Shalom, família de Deus. É um presente de Deus estar com vocês, estar com essa família, mais uma família que o Senhor nos dá a cada passo que nós caminhamos nessa caminhada que o Senhor nos deixou para caminhar. Quero agradecer a Deus, apresentar a vocês também Gustavo, missionário que veio comigo, que ela é da igreja também a qual eu sou, e vem me ajudando na caminhada. Eu sou missionária já há 20 anos. Deus tem me dado um presente maravilhoso, que se chama vidas. Eu descobri o meu maior ministério, o ministério ao qual Deus me chamou para ser. É ser uma simples mãe, cuidar de vidas, cuidar de pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Cuidar da semente maravilhosa que é uma vida. Como uma mãe, quando está grávida, se qualquer coisa ela vai proteger a barriga, ela vai proteger aquele filho. Quando aquela criança nasce, ela protege aquela criança nos seus braços. Assim eu aprendi a proteger, porque não existe nada nessa terra mais importante do que uma vida para o Senhor Jesus. Ele deixa isso bem claro na palavra. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa terra é adorar a Trindade Santa. Estamos aqui somente para adorar. E se você tem vida, a outra coisa que você tem que fazer é olhar para o próximo, é cuidar do próximo, é ajudar o próximo. Se isso não está alinhado na sua vida, essas duas coisas, então questione o seu evangelho. Questione o evangelho que você vive. Se você somente vem para a igreja porque é legal, porque os irmãos te tratam bem, então existe alguma coisa de errado. Não é com a igreja a qual você serve ou serviu, não é com o pastor, não é com o irmão, é com você. Se você não tem vivido essas duas coisas, adorar a Trindade e cuidar, abençoar, proteger, resgatar o próximo, não existe motivo de você viver nessa terra. Que todas as outras coisas é consequência dessas duas coisas. Porque Jesus fez isso. Minha regra de viver nessa terra é Mateus, Marcos, Lucas e João. Olhar para a vida de Jesus como ser humano. Como homem que cortar, saia sangue. Porque ele estava ali 100% homem e 100% Deus. Eu e você somos 100% humanos, mas o Espírito Santo que habita em nós é 100% Deus. Então, como ele falou que todas as coisas que ele fez, nós poderemos fazer ainda maiores maravilhas. Então, é para nós vivermos as maravilhas que ele deixou para nós vivermos. E me mostre em alguma parte na Bíblia que Jesus não estava preocupado com o próximo. Ele só veio nessa terra, ele não tinha motivo de vir nessa terra. Ele estava com a majestade santa. Ele tinha os anjos o adorando. Para que ele veio nessa terra? Ele só veio nessa terra para morrer na cruz, por mim e por você. Tudo o que aconteceu na caminhada foi uma consequência. Jesus ele veio caminhando para a cruz. Aí na caminhada, a mulher samaritana salva ela
para que ela alcançasse a cidade inteira. Caminhou mais um pouquinho, o paralítico estava lá no poço de Betesda. Caminhou mais um pouquinho, alguns cegos ele encontrou. Caminhou mais um pouquinho, encontrou a prostituta. Encontrou surdo, gago. Jesus, ele só veio para morrer na cruz, por mim e por você. Agora, na caminhada, ele encontrou. Então, você veio aqui para salvar vidas. Na caminhada, você casou. Na caminhada, você teve filhos. Na caminhada, você trabalhou. Na caminhada, você foi um bom profissional. Na caminhada, aconteceu alguma coisa. Mas você só veio aqui para ser salvo e ajudar outros a ser salvo. Essa é a missão minha e a sua. Não tem mais nada aqui. O resto é tudo consequência. Agora vamos trabalhar. Eu quero trazer algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Mas vamos trazer uma palavra simples. Simples, que está em Lucas 13, 6 a 9. É uma parábola da figueira, a qual fala assim, que um homem tinha uma plantação de vinhas, a qual, no meio dessa plantação, tinha uma figueira. E já há um tempo ele ia visitar a plantação dele e chegava perto da figueira e não tinha frutos. E ele perguntou para o trabalhador que trabalhava lá: já faz 3 anos que eu venho a essa figueira e ela não dá fruto. Ela está ocupando inutilmente a boa terra. Ela ocupa inutilmente a boa terra. Corta ela. Corta porque ela não serve mais. Ela não dá fruto. Ela não presta. Aí o trabalhador falou assim: espera mais um ano. Espera mais um ano. Eu vou cavar em volta. Eu vou adubar. Eu vou aguar. Eu vou cuidar dela. Aí se ela, o ano que vem, quando o Senhor vier, não der fruto, aí o Senhor corta. Olha o detalhe dessa palavra. O detalhe dessa palavra é que ela não explica se o ano próximo deu fruto ou não deu fruto. Aí o que acontece com a gente? Principalmente um líder de ministério. Eu vou pegar ele como exemplo aqui. Aí ele veio para a igreja, eu trabalhei ele, eu ensinei, dei carona, eu cuidei. E ele veio para o ministério, começou a trabalhar um pouco, aí de repente ele desvia, ou ele vai para outro ministério. Aí eu falo para ele: ai, eu fiz tanta coisa por aquele menino, e aquele menino não me ajudou, não deu fruto. Eu não tenho que fazer nada por ninguém, esperando o fruto. Eu tenho que fazer esperando em Deus. Eu não faço nada nessa terra visando
dinheiro, fama, nada. Eu só faço o que o Senhor me dá direção para fazer. Todas as coisas que eu faço direcionada pelo Espírito. Eu tenho ensinado, e é algo para que qualquer pessoa pode viver. Eu aprendi falar, direcionar, ensinar aquilo que eu aprendi e aquilo que o Senhor me deu para fazer. Há 20 anos da minha vida que eu não tento nada, eu faço. Porque eu sou melhor do que... Não sou melhor. É que eu não faço nada sem ouvir a voz do Senhor. Escutando Rebeca falando ontem na sala, eu simplesmente falei para ela, vamos comigo, vamos lá para casa. Todas as vezes que eu levei alguém para minha casa, eu tinha certeza que o Senhor iria fazer alguma coisa. Dando certo ou não, isso é problema do Senhor, não é problema meu. Um dia, a Rebeca foi uma figueira na minha vida, que eu cavei, adubei, e hoje eu vendo ela aqui na frente, adorando ao Senhor, com tudo que ela tem, alegra meu coração. Eu vejo o Márcio lá em Cipó, como um pastor, edificando, adorando, ensinando, cuidando de uma igreja, alegra meu coração. Eu vejo o Jean, que ela também conhece, que também é um pastor. Vejo Dai, que é uma futura médica nesse Brasil. Então, eu só tenho que agradecer. E pela minha casa passaram-se 36 pessoas em 25 anos de ministério. Só de missões são 20 anos. Mas que eu cuido de pessoas tem 25 anos. E eu só agradeço a Deus. Porque o Senhor tem me dado essa sensibilidade de ouvir. Hoje eu passo por várias situações na minha saúde. São várias situações. Porque eu entendi uma coisa. O inimigo não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Isso é bíblico. Quem é a igreja? É isso aqui? É as paredes? Não, querido. Hoje esse prédio pode ser uma igreja, depois que vocês saírem daqui e estiverem num lugar maior, isso aqui pode ser usado para fazer uma balada. Isso é parede. A igreja somos nós. Então, as guerras vão vir sobre nossas vidas. E a perseguição vai vir sobre nossa vida. Eu tenho sido perseguida pelas enfermidades, mas eu não tenho deixado me paralisar. São várias situações, mas eu tenho aproveitado, como eu falei quando eu cheguei conversando ali. Cada mesa cirúrgica tem sido um púlpito para que eu possa pregar o Evangelho. Cada mesa cirúrgica tem sido um ponto de pregação, uma oportunidade de levar o Evangelho. Não tenho medo. Não tenho medo. Tive muita dificuldade e ainda estou com um pouco ainda, está melhorando. O olho esquerdo eu perdi uma boa parte. O olho direito, depois que eu fiz a catarata, consigo enxergar um pouco os rostos de vocês. Mas mesmo quando eu não estava enxergando nem os rostos, eu pregava do mesmo jeito. Porque eu cravei a palavra dentro do meu coração. E assim eu tenho ensinado ao meu neto. Meu neto também tem as palavras gravadas na mente dele e no coração. Ele só tem 8 anos.
Eu agradeço a Deus. Porque a palavra dele diz assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu entendi esse sentido, é real. Mesmo que eu não enxergue as letras direito. Às vezes eu tenho que ir no celular, aumentar bastante para conseguir enxergar. Mas eu tenho escutado, eu tenho aguçado os meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Isso tem trazido vida dentro de mim. Vida. E aí, queridos, aí você pode colocar quem você quiser nessa figueira. O nome dessa figueira pode se transformar naquele pai de santo, naquela prostituta, naquele ladrão, naquela pessoa difícil, craqueira, seja lá quem for. Ou uma pessoa que é centrada nos estudos, no trabalho, e não quer saber de Jesus. Ou até mesmo um ateu. Não sei quem é. Mas quem que você desistiu? Quem é que você quer simplesmente mandar cortar? Quem é que não está dando fruto? Aqui a gente está em poucas pessoas, dá até para a gente fazer uma dinâmica. Pensa aí numa pessoa que não é crente. Pensou? Essa pessoa tem um nome. Ou se você não pensou em ninguém, então questione o seu evangelho. Porque se você já só vem para a igreja de domingo, ou no dia da semana que tiver culto, apenas para receber uma palavra e ir embora, questione o seu evangelho. Porque nós precisamos pensar no perdido o tempo todo. O tempo todo. Na minha vida tem figueiras e figueiras e figueiras e figueiras. Tá tendo até uma plantação de figueiras no meio das plantações de vinhos. Para a honra e glória de Deus. Mas eu te pergunto, dê um nome de uma figueira. Pensa rápido. Só uma. Milena. Pastora, o nome de uma figueira. Princesa. Uma pessoa que você sabe que não... Hã? Bruna. Gabriel. Hã? Agnes. Ágata. Heber. Rebeca. Murilo. Rodrigo. Alice. Olha só quantas pessoas estão aqui. Significa que na próxima vez que eu for vir pregar aqui, essas cadeiras vão estar cheias. Porque se você se preocupar com uma figueira de cada vez, o Senhor fará. Na minha casa foi assim. Foi um de cada vez. Teve um episódio na minha vida que eu tinha 7 mulheres dentro de casa. Era uma loucura. Mas foram momentos maravilhosos que eu vivi. Teve um dia que eu estava saindo de casa não, da igreja. Aí tinha uma moça, Maria Ramos, craqueira, de pé no chão, fedia. E eu falei para ela, aí o Senhor falou, leve. Eu falei, vamos comigo. Ela falou assim, eu estou doida. Eu falei, eu estou mais que você, vamos embora. Cheguei com essa moça em casa, botei ela numa bacia, tirei toda a roupa, joguei fora. Botei ela numa bacia de água quentinha, com sabonete líquido, com um monte de sabão, sabonete.
Deixei ela de molho um pouquinho para dar banho. Os piolhos eu deixei para o dia seguinte. Mas, querido, conforme aquela menina foi passando os dias, eu tive a maior experiência da minha vida. Porque eu colocava ela num acolchoado, um colchonete, e sentava na poltroninha. E botava a mão sobre ela. E orava a madrugada inteira. Quando eu dormia, que eu cansava, ela começava a ter as crises de abstinência. Não sei aqui quem conhece o que é uma crise de abstinência. Parece que a pessoa está drogada. Parece que a pessoa está totalmente endemoniada. Mas é a falta de droga no organismo. E aí, eu orava por Maria Ramos. Orava por ela. Foram semanas, foram meses, mas eu pude ver aquela mulher em pé. Quantas pessoas falam que o crack não tem jeito. Eu vi a mudança na vida daquela mulher. E um dia eu pude entregar aquela mulher para a família dela. Sã, perfeita, sem piolho, sem estar suja, com vestes limpas, para a honra e glória do Senhor. Um dia o Senhor me deu um menino chamado Lucas, cabelo aqui nas costas. Tirei aquele menino de uma boate gay. Lucas era um homem perfeito, mas achava que era uma mulher. Passou algum tempo na minha casa, para a honra e glória de Deus. Levei aquele menino de volta para Piratininga, no interior de São Paulo. Ele mesmo cortou o cabelo porque ele quis. Eu nunca obriguei, nunca deixei as pessoas com opressão dentro da minha casa. Sempre deixei livre, porque eu aprendi que é Jesus quem faz. E aquele menino, quando eu entreguei, ele fazia anos, desde jovenzinho, criança, que não abraçava o pai. O pai abraçou aquele menino, se converteu, e a mãe também se converteu. E ele falou, você devolveu meu filho? Eu falei, não foi eu, foi Jesus. Porque eu não tenho poder para fazer isso. A história da Rebeca vocês conhecem porque ela fala. Para a honra e glória de Deus. Então eu tenho várias histórias. São 36 histórias diferentes. Ficaria aqui até a noite contando as histórias. Mas por que eu estou falando algumas? Porque eu aprendi com Jesus. Jesus, quando aquela mulher samaritana toca nele, ele fala algo assim, de mim saiu poder. Eu aprendi na vida, caminhando com Jesus, que de mim também pode sair poder. O que fazia, porque, queridos, quem não conhece uma pessoa em abstinência de droga vai saber o que é. E aí você vai entender o que eu estou falando. Não é simplesmente, a pessoa não é só chorar, não é só, ela vira um demônio. Ela quer bater em tudo. E quer derrubar o que está pela frente. E a abstinência de crack é pior ainda. Mas eu vi o poder do Senhor saindo da minha vida para aquela vida. E nisso eu pude ver várias situações. Um dia que eu orei por uma pessoa que morreu numa avenida, eu pude sentir o poder do Senhor saindo. E outras situações. São 20 anos. Poderia contar milhões de situações. Mas eu quero incentivar você a ter a sua situação com Deus. Você tem a sua figueira para você cavar. Que você tenha a experiência daquelas que deram fruto e aquelas que não deram fruto.
Da outra vez que eu estive aqui, até levei para casa da Rebeca, uma princesinha chamada Luciana, que também veio das drogas. Um dia eu chamei o traficante, Paulo chegou, sentou na minha casinha. Vai lá na minha casinha, no meu sofazinho, olhei no olho dele, vou levar para cuidar. Tudo bem? Ô tia, com a senhora eu não vou mexer não. Tá bom. Peguei aquela menina, saí com ela, viajei com ela, ensinei. Ela estava sem droga. Parecia outra pessoa, né? Totalmente. Andou comigo aqui na cidade da Bahia. Mas, infelizmente, depois que eu voltei para São Paulo, depois de 2 meses, ela voltou para o traficante. Mas a minha porta está aberta para receber a Luciana de volta, a hora que ela decidir. Porque eu sei que o Senhor não faz nada por acaso. Nada. E eu sei que ficou implantado no coração dela tudo que eu fiz e o que o Senhor fez através da minha vida com a Luciana. Porque no coração dela, a Rebeca pode falar, tinha uma coisa explícita nos olhos dela, gratidão. Gratidão, ela era grata. Mas ela não suportou ficar longe das drogas. A droga ainda é a prisão. Agora, igual a Luciana, às vezes a gente está dentro da igreja, estamos presos em situações. Por isso não cuidamos das figueiras que o Senhor nos dá para cuidar. Vamos falar daquele trabalhador. Ele foi negligente durante alguns anos. Porque pensa bem, se eu sou uma trabalhadora e meu patrão chega e olha para uma coisa, vamos olhar, essa mesa está suja. Ele olha, não fala nada e vai embora. Aí depois ele olha de novo e não fala nada e vai embora. Na segunda vez, eu como trabalhadora, pelo menos, eu tenho que perguntar, tem alguma coisa que o senhor quer que eu faça? Tem alguma coisa que precisa ser feita com essa mesa? Então aquele trabalhador foi negligente durante 3 anos. A Bíblia não fala se ele foi uma vez por ano, o patrão. Não está explicando. Se ele ia uma vez por mês. Ele só falou que fazia 3 anos que ele ia naquela figueira e aquela figueira não dava fruto. Se atente aos detalhes da palavra. Fazia 3 anos, mas só que a Bíblia não explica se ele ia uma vez por ano, se ele ia todo mês, se ele ia a cada 3 meses, se ele ia uma vez por semana. A Bíblia não explica. Mas de qualquer maneira foram 3 vezes, vamos colocar o mínimo, que 3 vezes. Então aquele trabalhador foi negligente de não prestar atenção no que o patrão estava querendo ou apontando. Mesmo que ele não tenha falado nada, mas era para o trabalhador chegar e perguntar, eu posso ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que está faltando? Será que não está precisando você e eu perguntar para Deus o que está faltando? Por que essa situação não muda? Por que eu não consigo falar de Jesus para o próximo? Por que eu não consigo trazer pessoas para cá? Há quanto tempo vocês estão aqui? Quanto tempo é as mesmas pessoas? Ah, mas tem pouco tempo. Eu nem sei, que eu não perguntei para a Rebeca. Não sei. Mas se for 2 semanas, não importa. Vamos colocar 3, né? 3 semanas. São pelo menos uma pessoa nova poderia ter. Pelo menos uma figueira nova poderia ter. Então é hora de você olhar para dentro de você. Olhar para dentro do seu eu. E ver quem é que está reinando. Se é você ou é Jesus.
É você que está dando as dicas para você mesmo? Ou você tem aguçado os ouvidos para ouvir o Senhor? Porque quando aguçamos o ouvido para ouvir o Senhor pede para a gente fazer coisas que são difíceis de fazer. Quando eu levei Maria Ramos para casa, eu recebi muitas críticas. Quando eu levei Rebeca para casa, eu também recebi muitas críticas. E quando eu levei Maria Cavalcante, eu estava em Maceió, 2 meninas lésbicas tinham se convertido, morávamos juntos há 14 anos. Eu deixei uma lá, peguei uma e levei para casa. Aí era assim, eu falava, Maria, vamos sair. Aí quando ela estava lá fora, volta, coloca uma saia, um brinco e passa batom. Volte, faz isso e isso. Senta direito. E hoje, para honra e glória de Deus, ela é uma missionária lá em Maceió, dando testemunho de vida para a família e para os vizinhos, para onde quer que ela passou, e para o próprio filho, que viu a mãe conviver com outra mulher, 14 anos. Ela é vó, ela é amiga, ela é missionária. Então não tem preço cuidar das figueiras. Eu estou falando aqui de pessoas que deram fruto e pessoas que não deram frutos. Eu tenho várias pessoas. Eu tenho as Tatis e as Tinas da minha vida. Tina é uma moça que hoje é escritora, é uma pastora, escritora de livro. E um dia chegou com uma situação bem difícil, mas ela decidiu, opinou por Jesus. E hoje é uma mulher cheia do poder do Senhor. A Rebeca conhece. A Tati foi uma que também que ficou lá em casa, não deu certo, ficou grávida. Aí eu cuidei tudo, voltou para casa. Aí passou um tempo, ficou grávida de novo, tal, levei para casa de novo. Aí passou uns 3 anos, ficou grávida de novo, levei para casa, cuidei dela. E hoje eu perdi o contato. Mas se hoje ela aparecer na minha casa, a minha porta é aberta para a Tati de novo. Então não importa, querido. Não importa se a figueira vai dar fruto ou não. É cavar, que é como está escrito na palavra. Ele fala de cavar, ele fala de adubar e ele fala de aguar. Será que você tem feito, tem tido esse trabalho com aqueles que o Senhor tem permitido para você cuidar? Aquele que é seu, Deus nunca vai me dar. Por isso que eu aprendi a ouvir o Senhor. E é possível para qualquer um, querido. Não é mérito para um ou outro. E não é também ouvir o Senhor e aqueles eis que te digo. Eis que o Senhor está me dizendo aqui. Está dizendo nada. O Senhor fala quando tem algo do Senhor para passar. Dele para passar para a pessoa. É possível ouvir. Não feche os teus ouvidos. Porque a Bíblia fala que ele falou para um menino de 8 anos, como Samuel. A Bíblia mostra que Moisés não andava sem ouvir a voz. Se o Senhor não fosse com ele, ele não ia junto. Ele ouviu a voz do Senhor clara, nítida. Noé ouviu a voz do Senhor para construir a arca. Cada detalhe, cada material, para colocar aqueles animais tudo dentro, para buscar os animais ouviram a voz do Senhor.
De 2 em 2, tinha um monte da mesma raça, mas só que foram chamados apenas 2 para entrar na arca. Então a voz do Senhor está presente. Quem vê a voz do Senhor, vê o Salmo 29, que está falando da voz do Senhor. Será que você nunca ouviu a voz do Senhor? Não está errado com Deus, está errado com você e eu. Olha só, quando Josué começa o ministério dele, ele ouve a voz do Senhor. Meu servo Moisés morreu, agora com tu, Josué. A Bíblia fala de ponta a ponta de pessoas que ouviram, pessoas, seres humanos, comedor de comida como eu e você. Paulo ouviu a voz do Senhor. Não é um mérito para um e para outro. Eu sempre falo desse versículo, desses 2 versículos, que é o versículo que mudou a minha vida. Há muito tempo eu entendi, foi por causa desse versículo que eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Então, todos os lugares que eu vou, eu falo desse versículo que está lá em Provérbios 2, 4 e 5, que fala assim: se buscar a sabedoria como quem procura prata, tesouros escondidos a procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Queridos, achar o conhecimento de Deus está na palavra que você pode achar. Pode abrir e conferir. Às vezes você escuta a pessoa falar e não confere. Confira. Eu estou falando porque para mim, mas está aqui. Me perdoa, vocês são muito rápidos. Vocês são muito ligeiros. Glória a Deus por isso. Então, está escrito conhecer o conhecimento de Deus. Imaginou conhecer o conhecimento de Deus? É hora de fazermos alguma coisa, de procurar entender o que é isso. Imagina você entender o temor do Senhor. Se está na palavra é porque podemos. Aí voltamos a conversar do que como eu comecei a falar. Que nós somos 100% homem, humanos, e somos 100% Deus. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então você pode fazer todas as coisas que Jesus fez. Tudo que está ali você pode. Você não, só a única coisa que você não pode é ir para a cruz pelos pecados dos outros. Só isso. Mas o resto você pode. Agora pensa bem. Pensa num detalhe. Quanto tempo você tem investido na sua vida com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem estado na sua casa com o telefone desligado, celular, televisão, campainha, tudo desligado e conectar você aos céus? Quanto tempo você tem investido da sua vida? Quanto tempo? Porque às vezes a gente se conecta tanto e você não separa 1 hora para as coisas de Deus. Para a leitura da palavra, para conhecer a palavra. Eu agradeço a Deus porque durante anos eu busquei conhecer as Escrituras na profundidade. Então quando veio a enfermidade sobre os meus olhos, não me abalou. Abalou uma certa parte, porque as dificuldades vieram.
mas não me abalou, não me tirou dos púlpitos pregando o Evangelho. Não me tirou das favelas pregando o Evangelho. Não me tirou dos prostíbulos pregando o Evangelho. Não me tirou das esquinas pregando o Evangelho. Porque eu aprendi uma coisa. O amor verdadeiro do Senhor é olhar para o outro. O que está escrito lá em 1 João? Sem colocar aqui. 1 João 3,16. Quem pode me dizer? O que está escrito em 1 João 3,16? Está escrito assim, agora pode colocar. Nisto conhecemos o amor. Se Deus deu seu Filho para morrer por nós, nós devemos dar a nossa vida por amor do próximo. Eu falei 1 João 3,16. Esse é meu lema de fé. Esse é o versículo que eu falei, em outras palavras, assim que eu comecei a falar. Nós precisamos amá-lo, adorá-lo, só Ele. Em adorando Ele e amando o nosso próximo, cuidando de vidas, o resto vai acontecer. O resto na tua vida irá acontecer. Porque não se preocupe com todo mundo, querido. Se preocupe com um. Vamos pegar outra passagem bíblica que mostra isso. Se preocupar com um apenas. Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele poderia no estalar de dedos curar todos aqueles homens e mulheres que estavam no poço de Betesda. Em João 5 você vai ver isso. Só que Ele passa por todos aqueles doentes. Não quer saber se a água balançou, se a água não balançou, se chacoalhou, se não chacoalhou. Ele não quer saber de nada. Ele vai até o homem paralítico há 38 anos. E cura aquele paralítico sem se apresentar. Ele cura o homem e vai embora. Se aquele homem não encontrasse com Jesus lá no pátio da sinagoga, ele nem saberia que foi Jesus que curou ele. Então, às vezes, nós nos preocupamos, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer missões, fazer acontecer. Não, querido. Antes de eu ser missionária, de viajar, de andar por essa terra, de ir para outros países, de andar nos sertões da Bahia, do Ceará, de Alagoas, eu era missionária na minha região, no meu serviço, como funcionária. Eu era missionária no meu local de moradia, na vizinhança da igreja, eu já era missionária. Eu era missionária dentro da igreja. Como é que você é missionário dentro da igreja? Não é pregando, não. É quando chega uma pessoa e senta lá no fundo, e muitas pessoas entram e saem da igreja sem ser notado. Se você é um missionário, quando a pessoa senta, não, aquela pessoa nunca veio na igreja. É sentar do lado, saber se é crente, saber se está visitando, se mora ali, se veio de visita. É conhecer aquela vida e fazer a diferença. Tem uma história assim também com uma menina, Diana. Diana, um dia chegou na igreja, na Shaddai, sentou e chorava. Um filhinho pequenininho. Eu sentei do lado dela, depois fui embora com ela, fui na casa dela, morava num lugar todo mofado, começou a contar que estava com medo do pai e do filho, não tinha ninguém na cidade de São Paulo, que ela era daqui da Bahia. No mesmo instante, eu falei, pega uma mochila, põe o mínimo que for, não importa, não vai te faltar nada, e você vai para minha casa. E ela foi. Ficou 6, 7 meses lá em casa. Hoje ela me tem como mãe. Hoje ela está fazendo medicina,
é uma menina comprometida com a palavra. E agora, depois de 16 anos, a mãe biológica dela faleceu. O irmão dela, o Everton, também foi morar comigo. Passou um ano na minha casa. Infelizmente, ele não quis também ser um discípulo, mas é um filho. Hoje ele não está lá em casa, ele está na rua de cima, de vez em quando vai lá em casa. Com ele deu 36 pessoas. Eu não sei de quantas pessoas sou mãe, porque eu tenho vários filhos que nunca moraram na minha casa. Tenho filhos, tenho ministério espalhado pelo Brasil. Que o Senhor me deu de presente, vidas. Então, no meu jeito de pensar, com os meus olhos, eu só consigo enxergar vidas. Não consigo enxergar outra coisa. Essa vida tem Jesus ou essa vida não tem Jesus? Eu não olho para o meu corpo. Queridos, uma vez eu vim aqui na Bahia, eu estava com um caroço no útero, sentia tanta dor, mas não deixei de pregar. Teve uma situação em que eu prego caminhando, né? Eu preguei sentada, mas eu preguei a palavra de Deus. Nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Não desistimos, porque eu não vejo motivo para desistir. Eu não tenho que olhar para as minhas dores, para o meu machucado, para a dor que eu sinto, porque eu não enxergo, porque minha mão treme, porque eu tenho dificuldade na minha fala, porque eu tenho dificuldade na perna, porque eu tive Parkinson, neuropatia periférica, tive há 2 meses atrás um AVC, tenho problema na visão, tive problema no útero, mas nada me parou. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então o inferno não pode prevalecer. Quem vai prevalecer é o Senhor. E eu não vou mudar isso. Enquanto vida eu tiver, eu vou pregar o Evangelho. Cada cirurgia que eu fiz, na mesa de cirurgia, antes de aplicar anestesia, eu falava, um momento, quero orar por vocês. E eu orava pelaquela equipe. E eles anestesiavam. Depois, quando a gente não sabe nem o nome dos enfermeiros, do anestesista, de ninguém. Só o médico que faz a cirurgia. Então o médico era meu canal de contato. Aí eu, no outro dia, depois de uma semana, perguntava para o médico, qual é o nome daquele pessoal que estava com você, a equipe da cirurgia? Anota para mim no papel. Ele anotava. Depois eu retornava com uma sacolinha cheia de devocionais, com meu telefone, e um devocional com nome para cada um daquela equipe médica. Com essa estratégia, Deus me deu doutora Ana, anestesista. Deus me deu o doutor Daniel, para a honra e glória de Deus. Deus me deu a Nina. Deus me deu outros que me retornaram e puderam ouvir o Evangelho. Eu tenho a doutora Carla, que ela já recebeu Bíblia, devocional, livro. E quando eu levo meu neto junto, até meu neto ora por ela. E ela faz perguntas da palavra. E eu sei que o Senhor está fazendo na vida dela. Então, cada médico que o Senhor me dá é uma oportunidade, é uma figueira para que eu possa cuidar. Então, é hora de você observar quem são as figueiras que não estão dando frutos, que o Senhor está colocando no meio das vinhas, da boa terra, que você cuida.
E muitas das vezes você diz, minha terra é tão boa que não pode, ninguém não vai ficar sem dar fruto. A minha terra é a melhor. Estou podendo. Eu sou o bambambam. Bam, bam. Será que é? Ou você tem sido negligente como esse trabalhador? É hora da gente deixar um legado para a próxima geração. Para que não aconteça conosco o que aconteceu lá com Oséias. Oséias 4:6. O que está escrito lá? Meu povo perece por falta de conhecimento. Só que na Bíblia de muitos, para aí. Para aí. O que está continuando? Sacerdotes, foste negligente no ensino da palavra de Deus. Por isso não sejais mais sacerdotes diante de mim. E para por aí? Não, não para por aí. Ainda tem mais algo muito agravante. Fala, seus filhos, vossos filhos, serão, o que está escrito? Rejeitados. Vossos filhos serão rejeitados. Por quê? Porque nós fomos negligentes. Então nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar. Porque é perigoso demais. O que você está deixando para a próxima geração? Mas eu sou jovem ainda. Não importa. Vamos pegar o Tiago, que eu sei a idade, 22 anos. O que ele está deixando para a idade do meu neto, que tem 8? Não importa a idade que você tem, eu vou comprometer você. Você é compromissado. Porque a palavra diz que é para todos. Não existe isso. Tem alguém aqui novo na fé que se converteu tem 1 semana, 2 semanas, 1 mês? Tem alguém assim? Tem alguém aqui que nunca se converteu? Eu estou falando para crentes. Querido, é uma pena. Porque precisamos dar a oportunidade de as pessoas se converterem. E infelizmente, vocês não me deram essa oportunidade de pregar para o novo, o não convertido. Porque não está sendo observado a figueira que não dá fruto. Ela precisa cavar, ela precisa regar, ela precisa adubar. E esse trabalho é da nossa vida, a nossa parte tem que fazer. Quem é do nosso prédio que eu vou chamar 10 vezes? 50 vezes. Às vezes não é chamar, vamos para a igreja. Mas às vezes é levar um bolo. Às vezes é socorrer numa hora difícil. Às vezes acontecer uma situação que você vai estar convidando, sem usar a palavra. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Vou contar uma história. Um homem chegou no amigo dele de trabalho, falou, vamos para a igreja? Não. Eu estou lendo um livro. Aí ele convidou, vamos pescar? Vamos pescar. Aí tá. Aí no outro dia, vamos para a igreja? Não, eu estou lendo um livro. Vamos no cinema? Vamos no cinema. Então vamos para a igreja? Não, eu estou lendo um livro. Vamos na praia? Vamos na praia. Aí vamos para a igreja? Não, eu estou lendo um livro. Aí passou uns 2 anos. Agora eu vou para a igreja com você. Você já terminou o livro? Que livro que é esse? Ele falou, o livro da tua vida. O livro da tua vida. Tem muitas pessoas lendo o livro da tua vida. Por isso que eu sempre levo as pessoas para a minha casa, para que as pessoas leiam o livro da minha vida. A Rebeca um dia leu o livro da minha vida.
é você não ter medo de se expor. Não ter medo de mostrar quem você é. Não ter medo, queridos. Porque o Senhor pode todas as coisas. Eu estive em 3 países diferentes. Nos 3 países que eu estive, eu nunca estudei outra língua. Eu falei as 3 línguas que eu estive nos outros países. Para a honra e glória de Deus. Isso é mérito para mim? Não, é para qualquer um que está aqui. Porque Jesus fala assim, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Aí eu aprendi com Jesus, então eu falo, eu faço o que eu vejo Jesus fazer. E você pode fazer isso. Você não precisa de mim para fazer isso. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Você só precisa desse livro aqui, ó. Aprofundar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Conhecer Jesus caminhando nessa terra. Se você não tem uma aliança com essa palavra, você vai ser apenas um crente. De vir para a igreja, participar do clube e voltar para casa. Aí você traz até amiguinhos que participam do clube, mas clube é clube, é clube. Então ele fica um tempo, depois vai embora. Agora quando você tem a palavra alicerçada, você é a igreja. Você é a igreja. Então a nossa parte hoje, juntos aqui, é pedir perdão. Pedir perdão. Porque eu não estou cuidando da figueira. Tomar posse disso, é se comprometer. Porque vitória da conquista não é minha, é sua. Vitória da conquista é sua. Fiz um projeto aqui no mercado de Vitória da Conquista, uns anos atrás, eu não sei o ano certo. Eu estava com 46 crianças. 46 crianças. Eu tenho um projeto chamado Afiando as Flechas. Então o pastor estava na frente, eu estava atrás, eu não vi que eu estava atrás. Então a gente estava cercando, tinha pastores de um lado, pastores e a criança no meio. Com o entendimento do elefante, né? Sabe a história do elefante? Eles põem as crianças no meio para caminhar. E aquelas crianças no meio. Quando o pastor passou, tinha um homem do lado de cá, apontando o revólver para o outro do lado de cá. E o pastor passou no meio. E as crianças estavam atrás do pastor. E o cara que ia morrer estava do outro lado. No mercado aqui em Vitória da Conquista. Quando passou aquelas crianças, o homem decidiu vir embora. E o cara que ia morrer caiu de joelhos. E ouviu o amor do Senhor através daquelas crianças. Se entregou, se rendeu, chorando ao Senhor. Se rendeu a Jesus. Porque era o último dia de vida dele. E o Senhor fez. E o Senhor tem muito mais para fazer, querido. Quem é a sua figueira? Quem é a figueira que precisa de adubo, que precisa molhar, que precisa cuidar, que precisa de amor? Que eu aprendi que na minha vida tem que a terra, a água, o adubo, está na minha vida, através do amor, através do carinho, através do cuidado de Jesus. Fica em pé, por favor. Fecha seus olhos. Vamos pedir perdão juntos. Ora comigo, fala, Senhor Jesus, me perdoa
Porque eu sei quem são as figueiras. Mas eu não estou adubando, não estou cavando, não estou molhando. Senhor Jesus, eu não quero mais vir para a igreja como um clube de ver apenas os amigos. A igreja vai ser local. A igreja vai ser local para que eu possa trazer vidas para elas se converterem e elas buscarem outras figueiras. Em nome de Jesus, eu tomo posse de Vitória da Conquista para fazer a diferença no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, eu reivindico jovens, saiam das trevas, venham para a luz agora, em nome de Jesus. Mulheres, falam com autoridade, mulheres, saiam das trevas, venham para a luz agora. Homens, sacerdotes, saiam das trevas, venham para a luz, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu abro a minha boca e chamo com a voz do chofar, em nome de Jesus. Ouçam a voz de Jesus, ouçam a voz de Jesus, através da minha voz. Saiam das trevas e venham para a luz de Deus agora, em nome de Jesus. Amém.